Começar. Eu não sei se vai ter para todo mundo. Vai passando aí, Ingrid. Não, pega um para você e para Dilson. Aí vai por casal aí. Vou fechar aqui. Só pra gente ter um. Aí, ó. Pega por família aí, por casal, pra gente render. Eu acho que vai dar. Bom, gente, então vamos lá. Ó, eu estou usando aqui como tem as referências aqui que eu coloquei nessa primeira página. Sobrou? Beleza. Alguém quer mais? Não? Dá um para Dilson. Ah, tá bom. Então, assim, eu estou usando aqui como referência bibliográfica esse material aqui. O principal é esse aqui, Igreja Cristã na História, do Franklin Ferreira. É um livro que ele fez com o objetivo de ser um guia para a sala de aula. Tá? Ele escreve na introdução do livro, ele escreve isso. Ele fez o livro com esse objetivo, que é para ser um guia para a sala de aula. Um livro muito bom. E por que ele está sendo o principal guia nosso aqui? Porque ele não é um livro de história maçante, com nome de personagens e data. Né? O professor Franklin Ferreira ele tem uma pegada de explicar contexto histórico, político, geográfico, e o que acaba tornando a coisa mais dinâmica. Quem puder, esse livro aqui ele não é tão caro, quem puder adquirir, ele tem sempre no final de cada sessão, ele tem uma coisa que é isso aqui, ó. Então, sempre no final de cada capítulo, ele coloca aqui leitura complementar. Então, ele dá uma lista de livros que você pode comprar para leitura complementar e ele dá dica de filme e documentário. Então, ele sempre indica, em todo capítulo, sempre indica algum filme, algum documentário que ilustra aquilo que ele explicou no capítulo. Então, é muito bom esse livro, porque assim, até ele fala aqui que todo mundo sabe da imprecisão que o cinema tem. Né? O cinema, a arte, ela não é tão preciso com a história, mas ajuda a ilustrar. Então tem filmes que a gente vai assistir que é do primeiro século, do segundo século, que vai contar a história pra gente de coisa que aconteceu com o povo de Deus, que coisa que aconteceu com o Império Romano, com várias coisas que a gente vai ver hoje aqui, e que ajuda a dar uma ilustrada boa na coisa aí, pra gente ter uma noção visual. Esse aqui é um outro material que eu estou usando também como guia. Esse livro aqui, ele é muito bom, tá? Quem puder adquirir, todos aqui eu vou indicar para quem puder adquirir, ele é muito bom. Ele é uma linha do tempo da história. Opa, aqui, né? Ele é uma linha do tempo, tá? Então ele é realmente aqui, ó. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu abri em qualquer página. Tá vendo? Ele é uma linha do tempo. Então ele vai construindo, parece livro para criança, mas não é, ele só é muito colorido. Ele vai construindo toda a história. Então ele vai aqui de Pentecostes até hoje, construindo essa linha do tempo toda ilustrada, mostrando personagens históricos. Só que esse aqui já é um livro de datas, né? Ele coloca aqui o que aconteceu em cada ano e tal. Então é um pouco mais maçante nesse sentido. E esses outros dois aqui que eu estou usando como guia também. Esse aqui, que não é um livro de teologia, não é um livro cristão, esse aqui é um livro de história comum, que é Declínio e Queda do Império Romano. Isso aqui conta a história do Império Romano. E esse outro livro aqui, que também é muito bom, também do Franklin Ferreira, que é Os Servos de Deus. E ele conta, esse é um resumo de biografias de pais da igreja e de homens dos primeiros séculos. Então ele coloca aqui, por exemplo, bom dia.
Então ele coloca, e é um livro muito bem feito, ele coloca aqui a imagem do personagem, né? Então aqui, por exemplo, está o Basílio de Cesareia, e aí ele conta aqui a história do Basílio de Cesareia. Depois ele vai passando vários personagens, então tem uma lista aqui, né? Ele pega alguns anos de história aqui. Policarpo de Esmirna, Irineu de Leão, Atanásio de Alexandria, Basílio de Cesareia, e ele vai até Francis Schaeffer, que é agora mais recente. Então ele pega vários personagens da história da igreja e ele faz esse compilado de biografias de cada um aqui, muito bom também. Então, feito isso, eu quero dizer para vocês o seguinte: todo mundo recebeu o programa aí, né? Pega aqui, Ingrid. Todo mundo recebeu o programa. Quem está assistindo online... Ah, não, está gravando, né, Adilson? Depois, quem precisar, eu mando esse arquivo em PDF, desse programa aqui. Minha intenção é a gente caminhar em 4 temas principais que está na primeira página aqui, que é a fé cristã na Antiguidade Clássica, a fé cristã na Idade Média, a fé cristã na Renascença e Modernidade e a fé cristã no mundo de hoje, no mundo contemporâneo. Eu errei feio na divisão do tempo, falei para o Adilson que eu precisava de 4 aulas, não vai dar não, vou precisar de mais, porque realmente assim, é muito conteúdo, né? Então eu comecei a preparar, e quando você começa a preparar, você fala, nossa, mas não dá para pular isso aqui, mas nossa, mas esse assunto é importante, nossa, esse cara tem que citar, e aí você vai, não tem jeito. Então acaba ficando muito grande. Nós vamos tentar caminhar. Luciano tem. Então, vocês vão ler depois. Eu não vou passar tópico a tópico com vocês aqui, para a gente não gastar tanto tempo. Mas depois nós vamos passar por cada um desses tópicos dessa lista infinita aí, tá? Alguns são mais importantes que outros, alguns a gente só vai passar e outros a gente vai parar um pouco mais, porque precisa de um pouquinho mais de atenção. Tá bom? Então, feita essa introdução mais burocrática aqui, né? Vamos orar para a gente começar a aula. Alguém tem algum pedido? Quer pedir alguma coisa para a gente orar aqui? Não? Então vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã, por esse domingo. Obrigado por esse tempo que a gente está aqui. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, porque a gente está tratando aqui de um assunto que é seu, um assunto que é da sua igreja. A gente, com temor, quer falar sobre um tema que é tão importante para a gente hoje, e que o Senhor nos abençoe, Deus, que o Senhor nos conduza nesse tempo, que seja um tempo realmente para a gente não só entender, mas também aplicar na nossa vida coisas tão importantes que foram feitas na história e que a gente possa pegar isso de exemplo para a gente hoje. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Vamos como tudo começou, né? Todo mundo está com Bíblia aí, de papel? Ninguém está com papel, né? Está com papel? A Cássia está. Então você vai abrir, quem está com Bíblia no papel aí. E aí, Gabriel, bom dia. Quem está com Bíblia no papel, abre aí em Malaquias. Malaquias, só Malaquias, o último, capítulo 4. A sua Bíblia, como que ela é, Cássia? Ela tem umas folhinhas em branco aí, depois de Malaquias, entre Malaquias e Mateus? Tem, né? Tem, né?
Então você vai, a maioria das Bíblias tem essa página em branco aqui na divisão do Antigo. Aqui, ó. A maioria tem. A sua tem, Gabriel, uma página em branco? Tem, é. E o que significa essa? Por que tem uma página em branco no meio da Bíblia? O que aconteceu nesse período aqui? Para que serve isso? O que aconteceu no período antes de Cristo e nesse período pós-profetas menores ali, depois que acaba o livro de Malaquias? O que aconteceu nesse período? Esse período aqui durou 400 anos. E o que aconteceu nesses 400 anos? Foi um período onde não teve profeta nenhum, foi um período onde não teve... É como se houvesse, algumas pessoas dizem que foi um silêncio, né? Foi um silêncio de Deus. E nesse silêncio, o que aconteceu na humanidade nesse período que são 400 anos? Lembrando que a gente está tratando aqui do povo judeu. Então, o povo judeu saiu lá do Egito, conquistou a terra prometida, foi conquistado pelos babilônicos, foi levado como escravo novamente, passou pelo exílio, passou por tudo, retornou, teve templo destruído, teve toda a história do judaísmo ali, aconteceu, tudo aquela coisa, e aqui terminamos o Antigo Testamento com o povo judeu na terra prometida, na Palestina, né, que é chamada assim, que é Israel, que é a terra prometida. O povo estava ali na terra dele. E aí tem um período de silêncio de Deus de 400 anos. E o que aconteceu no mundo nesse período? Nesse período, o mundo era composto por praticamente 4 grandes reinos aí, né? Aqui não é um grande reino, né? Mas é o povo judeu. O povo judeu, as tribos de Judá e Benjamim viviam na Judéia e outros povos judeus viviam em grupos pela Pérsia. Então vamos lá. Esse povo aqui, que é o povo judeu, que é aquele povo da aliança, é o povo de Deus, é aquele povo que vivia debaixo da aliança que Deus fez com o seu povo. Eles viviam, em maioria, em Judá, ali na região da Terra Prometida, e outros viviam espalhados pelo reino da Pérsia, que era o maior reino. A Pérsia, nesse período aqui, era o maior território ali conquistado, era o maior reinado que existia. Então tinham os persas, que após a morte de Artaxerxes, em 424 a.C., o Império Persa começou a desmoronar. Vamos abrir aqui em Esdras 4. Quem puder abrir em Esdras 4 aí. Tá difícil de segurar isso aqui. Eu vou pedir para alguém abrir e ler para mim, porque tá esse tijolo de Bíblia, hein? Se alguém tiver na agulha aí e puder ler pra gente, por favor. Pode ler o 4 todo. Não é tão grande não, pode... isso mesmo, Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Adon, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: Não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuasse a construção.
Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, reis da Pérsia. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bisalão, Mitredate, Tabel e o restante de seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinsai escreveram uma carta contra Jerusalém e o rei Artaxerxes. O comandante Reum e o secretário Sinsai e o restante de seus companheiros, os juízes e os oficiais de Tripoli, da Pérsia e de Ereque e da Babilônia, os elamitas de Sussã e das outras nações, e o grande renomado Assurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e noutros lugares ao oeste do Eufrates. Escreveram nos seguintes termos: esta é uma cópia da carta que lhe enviaram ao rei Artaxerxes, de seus servos que vivem a oeste do Eufrates. Informamos o rei que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Então estão fazendo reparos no muro e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que, se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei, nós enviamos esta mensagem ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores. Nestes arquivos, o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para leis e províncias, um lugar de revoltas, desde épocas antigas, motivo pela qual foi destruída. Informamos ao rei que, se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, nada sobrará ao oeste de Eufrates. O rei enviou-lhe a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao secretário Sinsai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes, a oeste de Eufrates. Saudação e paz. A carta que vos enviaram foi traduzida e lida à minha presença. Sob minhas ordens, fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a estes homens que parem a obra para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes nesse assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízo. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Sinsai e para seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo reinado de Dário, rei da Pérsia. Então, esse era o Artaxerxes, que era o rei da Pérsia. Você vê que ele, assim, nesse texto, o povo judeu querendo reconstruir o templo, e ele impede, e os termos que são usados para se referir ao povo judeu, ele se refere ao povo judeu como um povo rebelde, como um povo mau, como um povo que faz guerra. Então, esse cara morre, esse rei, ele morre em 424 a.C. E nessa morte dele, o Império Persa começa a perder força. Quando em 404 a.C., o Egito conseguiu a sua independência. O Egito, então, pertencia ao Império Persa e aqui o Egito consegue a sua independência. O Egito consegue se rebelar porque o exército dele está enfraquecido com a morte do rei Artaxerxes. Artaxerxes é difícil.
E logo mais, em 336 a.C., Alexandre o Grande se torna rei aos 20 anos. Alexandre, ele foi uma figura muito importante. A gente vai falar desse cara aqui um pouquinho. Alexandre o Grande, ele conquistou tudo. Ele conquistou o Egito, ele conquistou Pérsia, ele conseguiu dominar tudo. Ele matou rei, ele guerreou. Ele era conhecido como um cara que era indestrutível, né? Ele foi, assim, durante muito tempo, né, na história, os livros de história se referiam a ele como Alexandre o Grande mesmo, porque ele era essa figura que ele conseguiu conquistar o Império Persa. Conquistar o Império Egípcio nessa época significava conquistar o mundo todo. E ele fez isso. Nesse período, algumas coisas aconteceram. Quais foram elas? Em 323 a.C., os generais de Alexandre passaram a guerrear entre si. Então, olha só, a gente não perde essa linha de raciocínio. Separa o povo judeu. O povo judeu se morava lá na Terra Prometida e espalhado em alguns locais da Pérsia. O Império Persa era o maior do mundo. Enfraqueceu. Veio o Egito, conquistou sua independência, aí ficou 2 impérios. Veio Alexandre o Grande e dominou tudo. Um cara de 20 anos. Porém, após a morte de Alexandre, os generais de Alexandre passaram a guerrear entre si. 20 generais do exército do Alexandre começaram a guerrear entre si. Isso começou a perder força, esse império construído pelo Alexandre o Grande. Em 301, Ptolomeu tomou a Palestina. Ptolomeu era um egípcio e ele conquistou a Palestina, Judéia, Samaria e Galiléia. Então, aí ele pegou aonde o povo judeu estava morando ali, onde é a terra prometida, esse Ptolomeu foi lá e conquistou essa terra para ele. Em 284, a comunidade judaica reivindica uma tradução grega das Escrituras. O que é essa tradução grega das Escrituras? É esse livretinho aqui, ó, chamado Septuaginta. Por que Septuaginta? Porque vem de 70. Eles recrutaram lá 70 escritores para escrever toda a escritura que se tinha para o grego. Aí você fala, mas o que isso tudo tem a ver? Por que o povo judeu, que até então estava conquistado aqui por um egípcio, pediu que fosse traduzido o Antigo Testamento para o grego? Eu já dei esse exemplo aqui naquela aula que a gente teve sobre a idolatria do povo judeu. Pensa comigo o seguinte: se a Argentina vem aqui e pega os brasileiros e leva a gente escravo para a Argentina, então agora a gente perdeu a guerra para a Argentina e a gente vai ter que morar lá. Só que nisso passam-se 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos e a gente está lá na Argentina feito escravo. Então o meu filho, o meu neto, o meu bisneto, daqui a 100 anos, daqui a 150 anos, que idioma que ele vai falar? Ele vai falar o português ou ele vai falar o idioma falado na Argentina? Ele vai comer comida brasileira ou ele vai comer comida argentina? Ele vai se vestir como um brasileiro ou ele vai se vestir como um argentino? Então, a cultura criada por Alexandre nesse período foi a cultura grega. Então, nesse período aqui, em 284 a.C., isso já tinha se passado mais de 200 anos da era que a gente terminou ali em Malaquias. Esse povo que estava aqui, eles falavam grego, eles pertenciam à cultura grega, que era a cultura que Alexandre tinha colocado, era a conquista de tudo ali, era uma conquista grega. Então a cultura era grega, o idioma era grego, os costumes eram grego, tudo era grego. E o povo judeu não tinha mais acesso à palavra, às escrituras do Antigo Testamento, porque as escrituras do Antigo Testamento eram todas em hebraico e aramaico.
Então, simplesmente, aquilo não fazia mais parte da cultura do povo. Por uma mudança cultural, política, de guerra, de conquista, tudo era grego aqui. E aí, em 284, a comunidade judaica reivindica uma tradução grega das Escrituras. E é feita, então, essa Septuaginta. Em 198, o Império Seleucida toma a Palestina. Então, olha só, e o povo judeu ali. Esse é o povo de Deus, tá? Sempre que eu citar Palestina, eu estou falando do povo judeu, do povo de Deus. Então, aqui, em 301, eles foram conquistados por um egípcio. Em 198, eles tiveram uma nova conquista que foi por um Seleucida. E aí ele profanou, ele matou, sacrificou porcos dentro do templo em Jerusalém. Depois, em 142, finalmente acontece a independência judaica, após a Revolução dos Macabeus. Macabeus é um livro que não tem na Bíblia, mas é um livro histórico importante porque os Macabeus iniciaram uma revolução que deu, então, a independência judaica. E aí, logo depois, então, que olha esse povo de Deus, acompanha lá o raciocínio, é um povo que estava sem profeta, num silêncio de Deus, espalhado pelo Império Persa, aí veio um egípcio e dominou a terra deles, depois veio um Seleucida e dominou a terra deles, finalmente eles conseguem uma tradução grega no idioma deles, das escrituras, eles conseguem a independência judaica, e aí o que acontece? Acontece uma guerra civil dentro do povo judeu. Eles contra os fariseus, contra os saduceus. O ser humano, a gente não deve nunca subestimar a capacidade do ser humano de fazer bobagem. Então, eles conquistam, o povo judeu faz uma guerra civil interna dentro deles. Como eles estavam em guerra, o que aconteceu de novo com a Palestina? Em 63 a.C., o Império Romano invade a Palestina. Aí agora é o Império Romano que conquista a Palestina. Então essa Palestina que já foi do Ptolomeu, essa Palestina que já foi do Seleucida, agora essa Palestina é do Império Romano. Em 40 a.C., Roma declara Herodes o Grande como rei dos judeus. Aí olha aqui o que acontece. Gente, de Abraão até aqui, sempre que tinha um rei em Israel, um rei para o povo, quem que instituía esse rei? Era Deus. O líder da nação dos judeus sempre foi um líder que Deus levantou. Aqui não. Aqui Roma declara Herodes como o grande rei dos judeus. Então aí o Estado dominou a igreja. O Estado dominou. O povo judeu é nosso, pertence a Roma agora. E aí Augusto, o primeiro imperador romano, conquista o Egito. A história lá de César Augusto, que ele casou com a Cleópatra lá, aquela coisa toda. Ele conquista o Egito e aí Roma passa a ser, então, o maior império. Tudo aquilo que foi conquistado por Alexandre, os 20 generais de Alexandre começaram a guerrear entre si, virou essa bagunça toda, até que chegou o Império Romano e conquistou todas as coisas. Então, o que aconteceu nesses 400 anos de silêncio, nessa página em branco da sua Bíblia? A cultura e idioma helênica o que é? Grego. Os gregos se referiam a si mesmos assim, como os helenos, né? Então, a cultura e idioma era grego. O governo e poder bélico era romano. Após a conquista de Augusto ali, que ele conquistou todo o resto que ficou, o governo e as autoridades eram todas romanas. E a religião era dominada pelas facções judaicas, fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Então, dentro do povo judeu, o povo judeu se dividiu nessas 4 facções, que foram os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Então, nesses 400 anos dessa página em branco,
Eu mandei uma mensagem para a Silvia, ela não respondeu aqui ainda, então... Desses 400 anos de silêncio nessa página em branco aí, a condição do povo judeu que vivia em Israel, que vivia na Palestina, era essa. Uma cultura que não era deles, um governo que não era deles e uma religião dominada por facções heréticas. O que significa essa união catastrófica aqui? Essa união catastrófica significa a plenitude dos tempos. Quando você ouve o termo a plenitude dos tempos, está se referindo a esse cenário aqui. Por quê? Porque é quando o Messias, esse é o cenário ideal, é o cenário perfeito, é o cenário que precisa do Messias. Então, nesse cenário, onde o povo judeu aqui estaria condenado ao fim, é que vem o nascimento de Jesus. Tá? Então, o nascimento do Messias, ele vem nesse contexto. Então, para resumir, essa página em branco no meio da sua Bíblia significa a plenitude dos tempos, que é aquele período onde o povo de Deus precisava realmente que o Messias chegasse, porque já estava com uma religião bagunçada, uma cultura que não era deles e um governo que não era deles. A coisa estava toda perdida. E aí, o que começou a crescer durante o período aqui do nascimento de Jesus? Então nós vamos contar aqui do ano 6 ou 4 antes de Cristo, tá? Até o ano 70 mais ou menos depois de Cristo. O que cresce é o Império Romano. Então, gente, o que aconteceu durante o período do nascimento de Jesus até Atos? Todo o ministério de Jesus, Jesus cresceu, foi criança, tá? Recrutou os 12 ali, e ministério de Jesus, tudo isso aconteceu. O que aconteceu nesse período? Foi quando o Império Romano mais cresceu. Porque o Império Romano, ele tinha uma questão, um exército muito numeroso, e ele tinha uma questão logística muito forte. Então, assim, construção de estradas, construção de prédios, construção de grandes construções, essa foi a marca do Império Romano nesse período que fez com que o Império Romano crescesse muito pela condição de comércio, porque assim, não tinha estrada e eles construíram mais de 85 mil quilômetros de estrada nessa região. Então, o Império Romano cresceu muito. E aí nasce então a Igreja de Deus. A nossa igreja que está aqui até hoje. O que aconteceu de 6 a.C. até 62 a.C.? Um período de aproximadamente aí 70 anos. 62 depois de Cristo, isso. Eu falei antes? Desculpa. O que aconteceu nesse período de aproximadamente 70 anos? Tá? Eu não sei, quem que a gente conhece aí que tem 70 anos? Meu pai. Meu pai tem 75. O tempo de vida do meu pai, né? O tempo de vida do meu pai aconteceu o quê? Aconteceu o nascimento de Jesus, seu ministério, morte e ressurreição, a ascensão de Jesus, o Pentecoste, o ministério dos 12 apóstolos, a conversão de Paulo, as cartas de Paulo, a morte dos 12 e a morte de Paulo. Tudo isso aconteceu em 70 anos. É pouco tempo, né? Do nascimento de Jesus até a morte de Paulo foram só 70 anos. E como que a igreja se comportou nesse período? O que aconteceu nesse período todo aí? O cristianismo, ele surgiu em um ambiente de pluralismo religioso. Então vamos lá, gente. Lembra do que eu falei?
Durante aqueles 400 anos de silêncio, em que a cultura grega, egípcia, persa, fazia parte da cultura desse povo aqui, havia um pluralismo religioso. Então não pense assim, que Jesus foi lá, Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e falou para o povo assim, olha, eu vou deixar o Espírito Santo para vocês, e todo mundo recebeu isso com uma mentalidade zerada, e nossa, estou recebendo a informação do próprio Deus aqui, e está zerado o meu pensamento. Não, essa turma aqui, eles eram extremamente carregados de deuses, religiões, paganismo, que vinha de cultura egípcia, de cultura persa e de cultura grega. Não era um povo isento de religião. E era um povo que cria e fazia e prestava culto para muita coisa esquisita. Então, o cristianismo surgiu na bagunça de um pluralismo religioso, do paganismo, de heresias que colocavam em risco a unidade da igreja e de perseguições movidas pelo Império Romano. Então, vamos lá. Você está num ambiente. Você é judeu. Você sabe que você está na terra de Israel, que é a terra prometida. Só que você está influenciado por diversas culturas, você está influenciado por diversas religiões, você está influenciado e você fala um idioma que não é o seu, aí vem um cara falando que é o Messias, faz sinais, faz milagre, aí beleza, você acredita nele, você entende que ele é o Cristo, você entende que ele é o Messias, só que aí as heresias, porque lembra que eu falei que o povo judeu era dividido em 4 facções? Essas 4 facções não deixaram de existir. Os fariseus, os zelotes, os saduceus, essa turma continuou existindo. Então as heresias colocavam em risco essa unidade da igreja ainda mesmo depois desse período todo aqui de 70 anos. Mesmo depois de todas as cartas de Paulo escritas, mesmo depois de todas as viagens missionárias de Paulo feitas, o problema da unidade da igreja era muito sério, porque a igreja vivia contaminada por essa pluralidade. E as perseguições movidas pelo Império Romano. Então, essa é uma cena de um filme, a gente vai entrar nisso mais para frente, tá? Não dá para ver tão bem aqui, mas essa é a cena de um filme que tem na Netflix, tem por aí, eu não sei se vocês já assistiram, que é o Paulo Apóstolo de Cristo. Eu vou pôr rapidamente aqui para vocês. Deixa eu ver se tá com som aqui. Eu vou pôr rapidamente aqui. Peraí, deixa eu só. Eu vou pôr rapidamente aqui para vocês o trailer desse filme. Com licença, preciso deixar o caso de higiene, entende? Eu vou pôr rapidamente aqui para vocês, tem 2 minutinhos, o trailer desse filme, eu recomendo que assistam, tá? Vai passar na igreja. Sim. Espera aí que eu... Sem querer eu deixei sem som aqui. Eu deixei sem som sem querer aqui. Fiz alguma coisa errada. Aqui, pronto. Eu sei que vocês estão sendo perseguidos. A fé está sendo testada. Eu sei que questionam a fé. Vai ser o fim do mundo para encontrar Paulo, para escrever a história dele, para trazer esperança, para trazer luz à escuridão atual e para nos lembrar de como Deus transformou um homem odioso que mudará a história do mundo. Lucas, estou sonhando. Eu estou aqui. Como estamos lá com o sangue de nossos irmãos? Isso é o que acontece.
Recomendo esse filme, tá? Conta a história de Paulo. Tem no YouTube até, né? Essa cena aqui é uma cena que mostra o seguinte: vocês estão vendo essas coisas pegando fogo aqui? São corpos de judeus, de crentes, de pessoas que criam em Jesus. É o que iluminava a cidade de Roma nesse período. Então a gente vai falar um pouco mais sobre essa perseguição mais para frente. E aí tem um dado curioso do Império Romano. Nesse ambiente de pluralismo religioso, paganismo, heresias que colocavam em risco a unidade da igreja, perseguições movidas pelo Império Romano, gente pegando fogo na rua, gente jogada aos leões no Coliseu, essa coisa toda, essa coisa sangrenta que existia, no ano 40 era 3.000 cristãos, no ano 50, 5.000, no ano 100, 7.300, até que vai dar até o ano 350 depois de Cristo, eram 33.882.088 cristãos, o que representava 56,5% do Império Romano. Então, a igreja cresceu nesse ambiente aqui. Em 300 anos, a igreja era 56% do Império Romano. O que é interessante a gente notar aqui? A que se deve esse crescimento? Quem eram os líderes dessa igreja? Quem eram as pessoas que tomavam conta dessa igreja? Aqui a gente está falando de um salto de 350 anos, mas lembra que tudo aquilo aconteceu em 70 anos, nesses dois primeiros períodos aqui. Então, eram 5.000 cristãos numa época de terrível perseguição, e quando os 12 ali ainda eram vivos e tudo mais. Quem fez a igreja crescer sempre foi o povo comum. Isso é uma coisa importante para a gente entender. Aqui era um período onde as coisas ainda não estavam tão bem organizadas em termos de igreja, em termos de liderança. Você ainda não tinha um líder, você ainda não tinha uma estrutura de igreja tão bem definida. E a igreja cresceu com pessoas comuns. Quem fez a igreja crescer? Era uma lavadeira que falava para outra, era um carpinteiro, era um cara da roça ali e tal. Foram pessoas comuns. E essas pessoas comuns, a gente ouve a história de Paulo e dos outros pais da igreja que foram mortos, mas muita gente anônima, né, muito trabalhador rural, muita gente que foi quem fez a igreja crescer, morreu queimado também, morreu decapitado, foi levado, jogado aos leões, famílias inteiras. E essas pessoas foram quem fizeram a igreja crescer nesse período. E o que contribuiu para esse crescimento? Aqui é uma coisa interessante. A fé cristã possui um elevado padrão ético, que incluía o auxílio aos menos favorecidos, a proibição do infanticídio, a condenação ao aborto, ao divórcio, ao incesto, à infidelidade conjugal e à poligamia. Então, lembra aquele contexto cultural bagunçado que a gente vinha? O povo judeu vivendo num contexto, e todo o povo que não era judeu, vivendo num contexto de bagunça cultural, de bagunça de idioma, de bagunça de religião. Aqui eles encontram uma religião pertencente ao povo de Deus que tinha um elevado padrão ético. Então era a única religião da época que falava em ajudar o pobre, que era contra divórcio, que era contra aborto, que era contra infanticídio, que era contra incesto, que era contra infidelidade conjugal, contra poligamia. Era a única religião que falava isso. O resto era uma bagunça. Então, já o paganismo, desprovido de dogmas, era fragmentado em uma multidão confusa de divindades e de cultos que não dava nem para chamar de religião, e ao mesmo tempo que se prestava culto ao imperador que mudava o seu trono após batalhas sangrentas.
Então o restante do povo que não era povo convertido, que não era povo cristão, prestava culto para o imperador, prestava culto para um monte de divindade, um monte de coisa, tinha infanticídio, tinha violência com mulher, tinha aborto, tinha poligamia, era uma bagunça. E o mundo judaico era marcado por uma preservação da identidade. Eu vou ler um trecho aqui para vocês. O que é essa preservação da identidade? No começo foi instituído a disciplina do segredo. E o que era isso? A disciplina do segredo era um termo teológico usado para descrever o costume que prevalecia entre as igrejas, usando a imagem do tabernáculo antigo, do Antigo Testamento. A igreja era o local onde os cristãos encontravam o Santo dos Santos. Assim, para as comunidades cristãs primitivas, era razoável que a adoração não fosse aberta a todos. Por isso, eles enfatizavam a preservação do significado dos atos litúrgicos, restringindo aos membros já iniciados na fé cristã. Então, olha só, como que o povo judeu se protegia das influências das heresias que entravam na igreja, dessa influência dessa cultura pagã toda que infiltrava na igreja. Como que eles se protegiam? No princípio, os cultos, essa disciplina do segredo, os cultos cristãos, eles não eram abertos para todo mundo. Eles faziam um culto entre eles, verdadeiro, e aí eles restringiam isso para que assim, quem não é de verdade não vai entrar aqui e não vai confundir a nossa cabeça. Isso para a gente hoje parece, nossa, mas estava segregando. Gente, a gente está falando de uma cultura completamente diferente da nossa hoje. Pensa como se a gente estivesse hoje num mundo pequeno, com muita religião pagã, com muita adoração de Deus falso, com muita adoração a ídolos, a paganismo, a coisa feia, pesada, e a gente tivesse que fazer um culto, e essa gente que está em volta tem o interesse de entrar aqui e bagunçar a nossa mente, porque eles não concordam com a nossa religião. Então uma forma de se proteger era, eles vão fazer o culto só para quem é. E aí, tratava-se de uma dinâmica na qual o significado de alguns símbolos e ritos litúrgicos permaneciam em segredo entre os membros da igreja. Daí a expressão disciplina do segredo, que fazia distinção entre os batizados e não batizados, entre aqueles preparados para receber a ceia do Senhor, aqueles que eram excluídos dela, dando maior ênfase ao culto à catequese. O catecúmeno, aquele que era o carinha que estava chegando para fazer o discipulado, não era um membro pleno da comunidade. Ele, portanto, o batismo se tornou um símbolo de separação entre o fiel pagão e o fiel. Então, de onde vem essa ideia de que o cara passa a ser membro quando ele é batizado? De onde vem essa ideia que o cara passa a ser de dentro quando ele é batizado? Vem disso. Vem daqui. Porque o batismo aqui foi uma marca para separar quem é cristão de fato e quem não é cristão de fato. Tá? E aí vem os pais apostólicos da igreja, eu vou passar muito rapidamente por eles. Tá? Quem é... 9h25 já? É verdade. Então vamos lá. Deixa eu só ver o que vem aqui. Não vai dar para falar. Não vai dar para passar pelos pais da igreja, então. Então, gente, eu vou pular rapidinho aqui para o último slide. Opa. Aqui, ó. Tarefa. Tá? Se você olhar no seu programa aí... Oi? Eu vou dar um para você. A gente... Olha onde estão os pais apostólicos aí. A gente só caminhou os 2 primeiros itens. Então, é muita coisa. É muita coisa. Mas eu vou tentar diluir isso em...
Mas assim, ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Pô, não, hã? A tarefa é o seguinte, tem um vídeo, como assim, o conteúdo é muito extenso, o que eu resolvi fazer? Eu vou pegar vocês aqui, que estão participando da aula, e eu vou mandar para vocês, durante a semana, alguns vídeos que vai enriquecer isso. Então, assim, tem algumas aulas que são disponíveis no YouTube, que, por exemplo, vai falar com mais detalhes sobre essas coisas que eu falei aqui, que foi uma pincelada que eu dei aqui. Então, por exemplo, eu tenho um vídeo, que é um vídeo do Luiz Saião, que é sobre a igreja primitiva. Eu vou passar esse vídeo para vocês assistirem. É um vídeo de 40 minutos, é uma aula do Saião sobre a igreja primitiva. Aí ele dá uma riqueza de detalhes muito maior do que essa que eu dei aqui. Que não vai, se eu fosse, porque não vai dar para passar, porque senão a gente realmente vai um ano de aula de história da igreja. Então, o que eu vou passar como tarefa para vocês? Para que a gente consiga caminhar juntinho, eu vou mandar esse vídeo para todo mundo que está aqui e assistam, tá? Assistam em velocidade normal, não pula, tá? Assiste, extrai tudo que o Saião está oferecendo ali, porque ele é um professor excelente. E vai ser um conteúdo muito bom. Ele vai falar sobre a mentalidade, uma coisa importantíssima que não deu tempo de falar aqui, sobre a mentalidade do povo judeu, como que era a mentalidade do povo judeu naquela época. Então ele fala disso nessa aula, é muito bom, muito importante, tá? Então a história é essa, a tarefa é essa. Assistir o vídeo do Saião, vou passar para vocês, tá? Já Tá.